ensinar como fazer essa bolsa transversal feita em tecido tricoline, tanto na parte externa quanto na parte interna. Ela tem fechamento com zíper, bastante espaço interno e na parte de trás tem também um bolsinho embutido, um bolso tipo janelinha. Eu fiz essa versão com vivo, mas você pode fazer também sem o vivo se você preferir. Ela é uma bolsa bem tranquila de fazer, eu tenho certeza que você vai gostar. Bora lá aprender? Oi, eu sou Monique Bueno, artesã por trás da Roupa Criativa. Eu já tenho um vídeo aqui no canal de bolsa transversal, ou também chamada shoulder bag, só que ela é no formato comprido. Faltava trazer uma assim quadradinha, no formato que eu confesso que é o meu preferido. Eu usei as medidas de uma das bolsas que eu mais uso aqui na minha casa e eu acho que é o formato ideal para aquela saidinha rápida. Então eu espero muito que vocês gostem desse modelo. Bora lá para os materiais para fazer essa lindeza? Para essa bolsa eu escolhi trabalhar com o tricoline 100% algodão. Eu estruturei no nylon dublado, mas você vai conseguir o mesmo resultado com a manta R2, então escolha o material da sua preferência. Se você tiver alguma dúvida sobre como usar o nylon dublado, eu já tenho um vídeo aqui no canal em que eu explico tudo sobre ele. Para os espelhos principais, a gente vai precisar de uma medida de 24 cm de largura por 18 cm de altura. Duas partes. Para fazer o canal do zíper, eu cortei um pedaço do meu tecido, também estruturado no nylon, de 10 cm por 32 e aí dividi ao meio. É importante que você faça isso. Primeiro você corta e depois divide para a gente ter esse alinhamento da estampa, tá? Então corta inteiriço e divide ao meio. O forro também vai ser de tricoline. Eu cortei para os espelhos 2 pedaços num tamanho um pouquinho maior do que o espelho principal. Então, em vez de 24 por 18, ele tem 25 por 19. Para o canal do zíper a mesma coisa, eu cortei e depois dividi em duas partes iguais, mas eu também corto um pouquinho maior. Então tem 33 de altura por 11 de largura. Então cada pedacinho vai ficar com 5,5 de largura. Para fazer o forro daquele bolso janelinha que a gente vai fazer na parte de trás da peça, eu cortei também no tricoline, na medida de 16 centímetros de largura por 40 de altura. Ele vai ser um bolso que vai ser dobrado assim ao meio. Eu acabei esquecendo de trazer para vocês nos materiais o fólio, mas eu vou deixar aqui falado e vai estar na descrição do vídeo para vocês também. Então você vai fazer a mesma coisa que você fez lá no canal do zíper. Uma parte do tecido estruturada no nylon dublado, você vai cortar na medida de 10 centímetros de largura, a mesma medida do canal do zíper, mas com 45 centímetros de comprimento. E a mesma coisa você vai fazer com o forro. No caso do fólio, a gente não corta o forro maior, então é exatamente a mesma medida, 10 centímetros de largura por 45 de comprimento. Agora sim, bora voltar lá para os materiais. De zíper a gente vai precisar de um pedacinho de 16 centímetros para fazer o bolso da parte traseira e na parte principal da bolsa eu cortei 37 centímetros e 2 cursores. Para a alça eu escolhi trabalhar com essa de poliéster de 3 centímetros de largura. Eu cortei um pedaço de 1,40 m e mais 2 pedacinhos para os tirantes de 5 centímetros cada. Vou precisar de 2 mosquetões na mesma largura da alça, então no caso a minha alça aqui tem 3 centímetros, é a mesma medida aqui dos mosquetões, um regulador e 2 meia argolas. Então todos eles são de 3 centímetros de largura, tá? Tem que ser exatamente a mesma largura da sua alça. Se você quiser trabalhar com alça de 2,5 até 4 vai ficar legal, mas tem que adaptar as ferragens. Para fazer o acabamento da parte interna, a gente vai precisar de viés boneon. O ideal é que ele seja numa cor parecida com a do seu forro. E aí, como opção, eu vou colocar nessa peça vivo, mas se você não quiser colocar, não tem problema, ela vai ficar muito boa sem também. Ah, uma observação. Aqui eu estou passando a recomendação que vocês façam a peça em tecido estruturada com nylon dublado. No caso, eu vou usar o vivo e ela vai ficar com uma estrutura um pouquinho mais firme justamente por causa do vivo. Caso você opte por não usar o vivo, ou se você simplesmente gosta de uma peça mais estruturada, mais durinha mesmo, eu recomendo que além do nylon ou da manta, você use também um TNT. Um TNT como esse aqui, esse é um TNT de 150 gramas, pode ser o de 120 também, que eles são um pouquinho mais grossos. E aí você vai colocar o tecido, a manta ou o nylon e depois uma camada do TNT. Cola tudo junto e aí sim você faz a peça. Ela vai ficar mais durinha, com aquela cara mais firme. Então vai da sua preferência. Se você optar por não usar o vivo, eu recomendo muito que você coloque um TNT junto para ela ficar mais estruturada.
A gente vai começar preparando a alça. A primeira coisa que a gente precisa fazer é queimar todas as pontinhas de alça, porque essa alça de poliéster desfia bastante. Pronto, feito isso, agora eu vou pegar as minhas meia argolas e vou passar esse pedacinho de 5 centímetros. Vai ficar assim. E vou reservar. Isso aqui a gente vai colocar ali depois quando a gente for prender o fole no canal do zíper. Agora vamos para a alça. Eu vou começar pegando aqui o regulador de alça. Ó, ele sempre tem um lado direito e um lado avesso. O lado avesso é quando a gente tem essas argolinhas aqui pra cima, ó. A emenda da argolinha fica pra cima. Então eu vou segurar desse jeito, ó, com o avesso pra baixo, seguro assim. E vou passar a minha alça de baixo pra cima e de cima pra baixo. Passei aqui, vou puxar. E aqui eu vou fazer uma dobrinha na ponta e vou costurar na própria alça. Então, ó. Esse aqui é o movimento, ela vai ficar soltinha assim, tá? E eu vou passar uma costura aqui. Se você estiver usando máquina doméstica, já põe um zigue-zague, tá? Pra dar maior segurança. Eu vou fazer 2 costuras pra ser mais seguro. Então, uma mais na ponta e uma um pouquinho mais pra dentro. Pronto, ó, fiz 2 costurinhas aqui. Então, ó, aqui tá a emenda que eu fiz e esse é o lado direito. Então, eu vou segurar assim, vou vir com a outra ponta, ó, ver se ela não tá torcida, então eu venho seguindo a alça pro outro lado. E desse lado eu vou encaixar um dos mosquetões, então eu vou colocar ele assim. E agora eu venho com essa pontinha e vou passar, ó, de baixo pra cima e de cima pra baixo. Quando a gente puxar aqui, você vai ver que esse lado já vai estar com o mosquetinho e o regulador tá aqui. A gente consegue trazer mais pra cá pra regular a alça. Então, ó, fica assim. Agora é só botar o mosquetinho do outro lado também. Então, de novo, ó, sem torcer, com ele pra cima, vou passar nessa direção. E aqui vou fazer a mesma coisa que eu fiz ali. Vou fazer uma leve dobrinha e dobrar de novo. E passar uma costura aqui também pra fixar na alça. Então, ficou assim a alça transversal. Eu vou guardar pra gente colocar quando a bolsa estiver pronta. Agora a gente vai fazer a marcação para fazer aquele bolso que vai ficar aqui na vertical, um bolso janelinha na parte traseira da peça. Então, eu peguei aqui o espelho, esse é o que tem 24 por 18. Ó, essa é a posição. Nesse caso aqui, o meu tecido tem sentido, parte de cima, parte de baixo. Eu vou aplicar aqui, ó, desse lado, eu quero do lado esquerdo da peça, para que eu possa colocar um celular, alguma coisa assim com a mão direita. Então, a partir desse lado aqui, que é o lado esquerdo da minha peça, eu vou vir do lado avesso e eu vou fazer um traço com 3 centímetros da borda. Então, ó, peguei uma caneta aqui de marcar tecido e fiz um traço com 3 centímetros. Agora, eu vou fazer mais um risquinho com uma distância de 1,5 cm. Então, esse primeiro eu fiz com 3, o próximo eu vou fazer com 4,5. Então, 4,5. E agora, eu faço um risco aqui, respeitando 3 centímetros de borda de cada lado. Então, pronto, ó. Ficou um retângulo com 3 centímetros aqui das laterais, 3 centímetros da parte de cima e 1,5 cm de largura. Agora, o que eu vou fazer é um piquezinho aqui na parte da lateral, pra gente poder encontrar o meio da peça. Então, ó, dobrei no meio e vou fazer um pique aqui, ó, bem na bordinha. Pronto. Agora eu vou pegar o forro, que é aquele que tem 16 centímetros por 40. Vou também dobrar o meio e fazer um pique aqui em cima. Pronto. Agora a gente vai colocar o direito com o direito, tá? Então, os avessos vão ficar pra fora. E vou alinhar o pique com o pique. Então, pronto, alinhei o pique com o pique. Deixa eu virar pro lado pra vocês verem. Ó, vai ficar assim, com uma margenzinha de 1 centímetro de cada lado, tá? A nossa parte principal tem 18 de largura e o bolso tem 16, então vai ficar com esse 1 centímetro sobrando para cada um dos lados. Prender aqui embaixo também, só para não sair do lugar. Agora o que eu vou fazer é passar uma costura nesse retângulo que eu acabei de fazer. Aqui o ponto tem que ser um pouquinho menor, tá? Então eu vou colocar a distância do ponto em 2 na minha máquina. Pronto, fiz toda a costura aqui, fica assim, já posso tirar. Agora a gente vai recortar, fiz um desenho aqui para vocês entenderem como esse recorte que eu vou fazer. Então eu vou fazer um corte reto e aqui nos cantinhos eu vou fazer um corte em V.
Aqui é bem importante que a gente chegue super perto da costura, tá? Pra poder ficar com esse acabamento perfeito. Só cuidado pra você não arrebentar sua costura. Então tem que ser o mais rente possível nesses 4 cantinhos. Feito isso, eu também vou cortar essa pontinha, ó, que fica, esse triângulo que formou aqui na pontinha, só pra gente não ter muito volume. Vou inclusive tirar o excesso que ficou na parte interna. Então pronto, ó. Ficou assim. Agora o que a gente vai fazer é jogar o forro todo aqui nesse buraquinho que a gente acabou de fazer. Então, passa o forro pro outro lado. E a gente vai jogar ele aqui pra trás. Força bem pra fora, pra ele ficar lucadinho aqui do outro lado. Se você estiver usando a manta, você pode aqui passar o ferro pra forçar bem essa costura pra fora. Ó, o ideal é que a gente consiga deixar assim, tá vendo? Pra que o forro não fique aparente, ó, ele tem que ficar todo pra dentro. Como eu usei o nylon, eu não vou colocar o ferro aqui pra não correr risco de queimar o nylon. Então eu tô só forçando mesmo com a unha, com a mão, pra colocar pra fora. Bom, feito isso, agora eu vou pegar aquele meu pedacinho de 16 centímetros de zíper, vou queimar as pontinhas e vou passar o cursor. Então, ó, passei o cursor e deixei ele aqui no meio. Como minha estampa tem sentido, nesse sentido, eu quero que o zíper feche pra cima, abra pra baixo e feche pra cima. Então eu vou colocar ele nessa posição. Ó, vou colocar ele aqui por dentro. Vou posicionar aqui tudo bem alinhado e eu vou colocar uns alfinetes só pra segurar. Centraliza aí o seu bolso, a gente cortou com um pouquinho mais para sobrar mesmo para cada um dos lados, então centraliza mais ou menos. E eu vou colocar uns alfinetinhos aqui, que vão ajudar tanto a manter o meu forro no lugar, quanto posicionar o zíper. Eu coloquei uns alfinetinhos aqui em cima, coloquei 2, deixa eu botar o cursor para fora. Para ficar posicionado assim. Agora o que a gente vai fazer é vir aqui pelo lado avesso. E eu vou trazer esse forro pra cima até o limite aqui do zíper. Então, eu vou vir com ele até ele chegar aqui no zíper. E vou forçar, vou vincar no limite do zíper. Viro do outro lado. E agora eu vou passar uma costura desse lado. Então, ó, eu trouxe, tá aqui o meu forro na parte de cima. E eu vou vir com uma costura. Eu vou vir com a costura, ó, vou começar ela aqui, meio centímetro mais ou menos, uns 2 pontinhos além dessa lateral, e vou vir com toda a costura na borda de baixo, deixando passar também meio centímetro. Esse ponto eu já vou fazer com 3, vou subir de novo para a distância 3. Ficou assim essa primeira costura, ó, comecei ela daqui, fiz toda a costura na parte de baixo, finalizei desse lado. Do outro lado ela vai ficar assim, tá? Então a costura foi passada aqui com ela dobrada, quando a gente volta ela vai ficar com esse acabamento embutido aqui. Agora a gente vai vir com a ponta do forro de novo aqui pra cima, só que a gente vai alinhar com a parte de cima do zíper. Vou virar do outro lado. E agora eu vou fazer a costura. Então, ó, a gente vai começar aqui dessa pontinha que a gente tinha ultrapassado os meio centímetros. Vou vir reto, voltar pelo outro lado e descer aqui, finalizando nesse primeiro retrocesso que a gente tinha feito. Deixa eu mostrar mais de pertinho. Então, ó, eu começo aqui dessa parte onde a gente já tinha feito, né, o início da primeira costura, subo aqui pela lateral, faço toda a parte de cima e volto por aqui, encontrando o comecinho. Pronto, ó, foi desse jeito. Quando a gente abre, fica assim, com o acabamento todo na parte interna, sem nenhuma costura aparente. E o lado de trás vai ficar assim. Agora a gente só precisa fechar aqui os bolsos. Então o que a gente vai fazer é passar uma costura nas laterais. Então levanta aqui o espelho e passa uma costura. Aqui ele tem que ficar dobradinho assim mesmo, tá? Que é aquela dobra que a gente fez para poder fechar a parte de baixo do zíper. Vou fazer uma costura com o pé de máquina da máquina industrial, que é de meio centímetro. Então pronto, tá aqui o nosso bolsinho, ó, todo fechado, a parte de trás. Fica assim na parte interna. Bolsinho fechando pra cima. Pronto, feito isso, agora eu já vou colocar o forro.
Então o forro a gente vai colocar o direito, o avesso com o avesso. O forro eu cortei um pouquinho maior pra gente ter essa sobra na hora de costurar. Eu deixo sobrando um pouquinho de cada lado. Veja aí se tem direção, né? O meu não tem direção, a estampa. E eu vou passar uma costura em toda a volta. Se você sentir mais segurança, alfineta antes de fazer essa costura. Essa é uma costura bem na beiradinha, não é pé de máquina não, tá? É só uma costura de segurança. Então feito, agora eu refilo esses excessos. Então pronto, fica assim. E aqui no espelho da frente eu vou fazer a mesma coisa. Só antes de colocar o forro, eu vou só colocar a etiquetinha da minha marca. Eu vou botar bem aqui na parte da frente do espelho. Tá? Então vou posicionar aqui. Eu vou deixar mais ou menos com uns 5 centímetros de distância da borda de cima e vou posicionar ela centralizada. Depois que eu coloco, aí sim, eu prego meu forro. Pronto, tô com os meus 2 espelhos montados, já com forro refilados. Falta só a gente arredondar os cantinhos. Para isso eu vou usar um cone de linha, esse cone aqui que é o de poliamida ou de linha de bordado, e vou fazer uma marcação com a caneta que apaga com o ferro. Então eu marquei os 4 cantos, arredondei. Vou passar uma costura e vou refilar bem próximo à costura. Então pronto, agora sim a gente já tá com os espelhos prontinhos, com os cantos arredondados. Agora que é o momento opcional de passar o vivo. Então se você não quiser, já pula esse momento, porque aí já estaria pronto para colocar aqui o fólio canal do zíper. Lembrando que a recomendação é que se você não vai colocar o vivo, põe um pouquinho mais de estrutura. Tá vendo que ele fica mais molinho mesmo quando a gente usa o nylon dublado. Mas o vivo ele já vai deixar com essa estrutura mais firme, tá? Então caso você não coloque o vivo, eu aconselho você botar um TNT 150 ou 120 junto com o nylon ou com a manta. Então antes de aplicar o vivo, e mesmo se você não for aplicar, isso aqui também é importante para a hora que a gente for encaixar o fólio canal do zíper. Faça marcação nos 4 cantos, tá? Faça piques para você achar o centro, tanto da parte de cima e de baixo, quanto das laterais. Então, pra gente fazer os terminaizinhos, eu cortei pedacinhos aqui de sintético, de 3 centímetros de largura por 5 de altura. Se você não tiver sintético, pode ser um pedacinho de tecido, pode ser um pedacinho de viés, tá? O sintético ele é melhor porque ele é um pouquinho mais firme, mas não tem problema se você usar o próprio tecido para fazer isso. Então, vou começar aqui pelo lado da frente. Eu vou deixar a emenda na parte de baixo da minha peça. Então a etiqueta tá aqui, eu vou colocar na parte de baixo. Eu começo colocando o meu remendo aqui com o avesso para cima, o direito para baixo, bem no meio de onde eu fiz aquele pique da parte de baixo. Vou passar uma costura bem na beiradinha. Um detalhe, eu vou trocar a agulha da minha máquina. Até o momento eu estava costurando com a agulha número 14, que é a melhor agulha para tecido. Mas para fazer o vivo, que é um pouco mais grosso, eu vou usar a agulha número 16. Pronto. Agora é só ir aplicando o vivo aqui em toda a borda. Como que eu vou fazer isso? A gente começa colocando no meio aqui da nossa emenda. E o segredo do vivo é sempre deixar ele bem alinhado com a borda. Então a gente vai fazendo a curva aqui, vai chegando de modo que ele fique exatamente nas bordas, né? Formando a beiradinha aqui do nosso tecido. Então ele vai passando. Vai devagarzinho, vai inclinando conforme você for fazendo. E essa primeira costura, ela não precisa ser muito rente, não. Eu gosto de usar esse calcador aqui de zíper nessa primeira costura. É aquele que só tem um pezinho, ele tem um buraquinho desse lado, do lado esquerdo. Mas pode ser um tradicional de zíper também. E vou então posicionando, fazendo uma costura aqui. Então a costura, a agulha, ela vai ter que passar desse lado. Ela não precisa ser super rente ao espaguete, tá? Que é a segunda costura que a gente vai fazer mais rente. Essa primeira pode ser um pouco mais na borda, que é só para pregar o vivo no lugar. Quando chega aqui no final, virei a câmera para mostrar o final. Então, ó, vim com a minha costura, fui fazendo todas as laterais, ó, sempre alinhando a borda do tecido com a borda do vivo. Quando eu chegar aqui, eu vou alinhar a minha tesoura bem no final, onde, no caso no início, né, do vivo. Então, alinho aqui e vou cortar. Desse jeito a gente fica com ele exatamente na mesma medida. E agora eu vou continuar costurando. Quando estiver chegando aqui pertinho,
eu vou deitar esse remendo para baixo, ó, deito ele para baixo e vou continuar a costura. Dou retrocesso, ó, vai ficar com esse acabamento. E aí a gente pode já cortar o excesso. Aliás, se tiver ficado algum excesso também de tecido, às vezes ficam umas pontinhas aqui, também já pode cortar. Vai facilitar na hora que a gente for finalizar. Ó, qualquer cantinho, corta também. Vou fazer a mesma coisa com o espelho de trás. Então pronto, estamos com os nossos espelhos já com o vivo, caso você tenha optado por colocar o vivo. Agora a gente vai fazer o folha canal do zíper. Então vou começar aqui pelo canal do zíper. Vou pegar um dos lados e vou colocar o direito com o direito. Ó, direito com o direito, deixo um pouquinho sobrar de cada lado e vou passar uma primeira costura na bordinha só para fixar o zíper na parte principal. Feito isso, eu vou vir aqui com um dos forros e vou colocar o direito com o direito, vai ficar para baixo. Alinho aqui. Ele tá cortado um pouquinho maior, então vai sobrar tanto em cima e embaixo quanto aqui na lateral. E vou passar uma segunda costura agora encostando o meu calcador na cremalheira do zíper. Eu já voltei o meu calcador pro tradicional, tá? Não tô mais com o de zíper. Então, ó, passei a segunda costura. Agora a gente vai forçar esse forro pra fora. E jogar ele aqui pro outro lado. E agora a gente vai passar uma costura em retângulo aqui, ó. Eu vou rebater o zíper de fora a fora, vou vir com ela pela lateral e vou voltar aqui bem no cantinho, bem na beiradinha, só para fixar o forro na parte principal. E volto pelo outro lado. Pronto, ó, fiz uma costura em toda a volta, fica assim. Agora eu vou refilar esse excesso de forro que ficou aqui, só esses cantinhos. Pronto. Agora a mesma coisa do outro lado. Observa lá o encaixe, então ó, o encaixe era esse aqui. Então eu vou colocar o direito com o direito, ó, vou virar assim. Alinha pelas laterais. E vou passar uma primeira costura de novo, mesma coisa que a gente fez do outro lado, bem na beiradinha. Feito isso, eu venho com outro forro e de novo vou botar direito com direito. Vou deixar sobrando um pouquinho para cada lado e vou passar aquela costura mais para dentro, encostando o calcador na cremalheira do zíper. Jogo o forro, dou uma forçadinha nele aqui, trago para o outro lado, vou abrir a parte principal. Olha como fica bonito esse encaixe da estampa, né? Quando a gente tem bastante estampa assim, é bem importante considerar isso. E vou fazer a mesma coisa, vou rebater, vou voltar por aqui, vir para o outro lado fixando o forro e finalizar desse lado. Então pronto, já refilei também, a gente ficou com o canal do zíper assim. Caso não esteja alinhado aqui embaixo, você veja que ficou tortinho, agora que a gente vai passar o cursor é a hora de ajeitar, tá? Então se precisar já faz isso. E eu vou passar o cursor. Aqui é opcional você passar um ou dois, se quiser que feche, né, que a bolsa feche com 2 cursores. Eu vou colocar um só nessa daqui, mas fica aí para vocês escolherem. Passei o cursor e vou deixar ele aqui no meio da peça. Agora a gente vai pegar aqueles 2 tirantes que a gente separou com as alcinhas de 5 centímetros e a gente vai posicionar aqui, bem no meio do zíper. Então vou colocar um de cada lado. Coloca bem centralizado, fazer uma costura. Pronto, ó, os 2 tirantes colocados aqui nas laterais. Agora eu vou pegar meu folho e eu vou fazer uma marcação com 1 centímetro da borda, dos 2 lados. Fiz uma marquinha aqui com 1 centímetro dos 2 lados. E agora eu vou posicionar, vou seguir a minha estampa aqui em linha reta. Então, ó, pra cima, pra cima. Então esse lado vai com esse lado, direito com o direito. Posiciono aqui. Alinho, e eu vou passar uma costura nessa linha de 1 centímetro. Ó, ficou assim. Agora eu venho com o forro do fole e vou colocar, ó, direito com direito, então ele vai aqui na parte de baixo. Também alinho bem certinho.
e vou passar uma costura no mesmo lugar. Vou virar de novo e vou passar uma costura. Se você sentir segurança, você pode fazer isso de uma vez só. Não precisa fazer em 2 etapas como eu estou fazendo. A gente ficou desse lado assim. E vou jogar o forro pro lado de lá. Então, força ali o forro. Parte principal. E agora a gente vai passar uma costura rebatendo. Vou passar uma costura aqui, ó. Ficar assim. Agora aqui o outro lado a gente vai chegar essa parte principal pra cá, então ela vai dobrar por cima e a gente vai fazer exatamente a mesma coisa, ó. Passar uma costura aqui onde eu fiz a marcação. Se você quiser já fazer de uma vez, pode fazer, ó. Traz o forro junto com o forro, direito com direito. Alinha todo mundo aqui. Forro com forro, parte principal com parte principal, faz o sanduichinho e passa uma costura aqui. Vou fazer isso e já volto. Então, passei a costura desse lado e agora também eu vou abrir aqui, vou virar ao contrário. A gente precisa rebater do mesmo jeito como a gente fez do outro lado. Então, ó, a gente tá assim. Então, vou de novo, ó, abrir essa costura para um lado, abrir para o outro, ó, forçar o forro aqui para fora. E a gente vai passar uma costura rebatendo desse lado, ó. Mesma coisa que a gente fez do outro lado, costurinha passando aqui. E daqui eu já vou vir prendendo o meu forro. Então, ó, a gente precisa prender todo o forro na parte principal do folho. Então, ó, preguei todo o forro aqui na parte principal. Vou fazer a mesma coisa do outro lado, tá vendo? A costura também tem que ser na bordinha. Então, prontinho. Agora, pra gente poder fixar o fole na parte principal, a gente vai tirar os meios, né? Entrar os meios. Então, eu vou colocar, ó, costura junto com costura. Então, aproximo aqui, ó, costura com costura. Alinho. E vou fazer piques nos 4 cantos, ó, em cima e embaixo. Pronto, agora a gente chega pique com pique, coloco o pique de cima com o pique de baixo e vou fazer a mesma coisa nos outros 4 cantos, então eu faço o pique nas laterais agora. Pronto, agora é só a gente encaixar na parte principal da peça. Então observa aí para você poder fechar o zíper pro lado esquerdo. Ó, a parte principal, à frente, eu quero que o zíper feche aqui, ó, pro lado esquerdo. Então, ele tá aqui fechando pro lado esquerdo, eu quero que fique nessa posição. Monta aí a sua bolsa para você não colocar errado. Ó, é aqui que a gente precisa. Então, eu preciso que esse lado fique em contato com esse lado. Então, é isso que a gente vai fazer, ó. Eu vou virar ele por cima. Vou virar aqui para que fique o direito com o direito. Então, eu vou colocar o pique do meio com o pique do meio. Acho que assim fica mais fácil de perceber. Então, ela vai ficar toda do avesso e aqui, ó, tá fechando pro lado esquerdo. Então, tá certinho. Eu já vou fazer uma costurinha aqui pra ficar mais fácil de finalizar depois. Então, uma costura na bordinha. Eu só vou costurar os 4 cantos e depois eu venho encaixando. Ó, um pontinho só pra segurar. Aqui embaixo é a mesma coisa, ó, direito com o direito, né? Direito com o direito. Pique de cima com o pique de baixo, costurinha. E as laterais a mesma coisa. Só de fazer os 4 cantos já fica bem encaixadinho. Vendo como o fole já encaixa? Ainda mais que a gente tem o vivo, né, nesse caso, ajuda a deixar com mais estrutura, fica mais fácil de encaixar. Pronto, agora é só fazer a costura inteira. Eu vou colocar mais alguns clipes pra garantir que vai ficar tudo bem certinho. Então pronto, ó, clipei. E agora eu vou passar a costura em toda a volta. Agora eu gosto de usar o calcador de vivo. Esse calcador aqui, que tem a canaletinha do lado esquerdo. E ele tem uma distância um pouquinho maior, que é exatamente a distância do vivo. Então ele encaixa super bem. Quando a gente posiciona o vivo aqui, o espaguetinho do vivo, ele fica bem na lateral. Então não tem muito segredo, tá? A gente vai colocar o calcador aqui apoiado de forma que
o espaguete do vivo entre nessa canaleta e a lateral, a borda da peça, a gente vai alinhando com essa lateral. Inclusive nas curvas, que é onde geralmente tem mais problema, tá? Se você for alinhando essa lateral com a borda, fazendo o contorno e mantendo o espaguetinho aqui dentro, a costura vai ficar super boa, bem pertinho ali do espaguete, fica com um resultado bem bonito na peça. Eu já tenho vídeos aqui no canal, guia definitivo de viés, tenho vídeo sobre estruturação, manta, mas eu ainda não tenho guia definitivo de vivo. Então, se vocês quiserem ver esse tipo de conteúdo, me peçam aí nos comentários, de repente eu trago pra vocês. Então pronto, ó, fiz toda a costura. O vivo, inclusive, ele ajuda, né, que o calcador ande na direção certa. É bem mais fácil. Eu acho mais fácil fechar o fole quando tem vivo do que quando não tem vivo. Ó, sempre é bom virar antes de colocar o acabamento, de colocar o viés, pra gente ver se ele ficou bem certinho. Ó. O ideal é que fique assim, com o espaguetinho pra fora, costura bem montadinha. Então, traz aí o espaguete pra fora, vê se ficou tudo bem certinho. Agora eu já vou virar aqui do outro lado pra poder aplicar o acabamento em viés boneon. Eu virei aqui de novo pra mostrar pra vocês a colocação do viés. O viés boneon não tem muito segredo, né? Ele tem essa marcação no meio, tem uns que são um pouco mais visíveis, outros menos, mas a ideia é que você dobre no meio e faça uma só costura. Então, para que a gente acerte a costura dos dois lados, o que a gente precisa fazer é posicionar esse meio do viés bem na borda do material que a gente está aplicando. Então, eu vou colocar ele assim, eu vou abraçar aqui, posicionando a borda no meio. Por quê? Se eu colocar assim no meio, a mesma medida que eu tenho desse lado é a medida que eu vou ter do outro lado. Então, se a minha agulha passar aqui bem no cantinho, ela também vai passar no cantinho aqui. E aí a costura vai ficar perfeita. Então, esse cuidado que a gente precisa ter, de sempre ir colocando o meio nessa borda, principalmente nas laterais. Então a gente vai dobrando e posicionando dessa forma e sempre tentando passar a costura aqui mais na bordinha do viés. Então já queimei a pontinha e vou começar pela lateral para ficar menos visível a emenda. Ó, vou abraçando aqui e vou começar a costura. Eu vou continuar com o calcador de vivo para que eu consiga passar minha costura exatamente no mesmo lugar. Então ó, vou abraçando e vou passando a minha costura. Ó, aqui no cantinho eu vi que ficou um pedacinho para fora. É sempre bom a gente alinhar antes, eu acabei não fazendo isso. Mas eu vou cortar essa pontinha, senão o meu viés não vai alcançar a costura. Então era só uma pontinha mesmo que ficou pra fora. Continuo. Quando eu cheguei aqui no final, eu vou deixar uma sobrinha para ultrapassar um pouco. Vou recortar. Vou passar o isqueiro desse lado também para selar. E agora eu vou ultrapassar um pouquinho. Então, ó, eu coloco aqui. A ideia é que o viés passe exatamente no mesmo lugar em que o outro passou. Então, eu venho com a ajuda de um agulhão para posicionar no lugar. Então, pronto, ó. Fica com esse acabamento. E tá passado o nosso viés. Do outro lado, ó, o ideal é que ele fique também bem na bordinha, né? Dos dois lados ele fique colocado dessa forma. Só tome o cuidado de posicionar da forma correta. Então aqui ela já tá toda do avesso e a gente vai colocar o espelho assim, ó, direito com o direito. E vai ficar com o zíper aqui, ó, do lado esquerdo. Tá? Então a gente vai posicionar assim. E vou fazer a mesma coisa. Então eu vou alinhar aqui os piques das laterais, vou fazer um pontinho bem na beiradinha só pra gente poder fixar. Depois vou colocar clips em toda a volta e vou fechar e vou colocar o viés boneon para fazer o acabamento. Os mesmos passos que a gente fez aqui do outro lado. Vou fazer tudo isso e aí eu volto pra gente desvirar essa peça. Então pronto, coloquei o outro lado, botei já com o vivo, apliquei o viés,
ficou todo finalizado, então a gente tá com a peça assim. E agora vamos desvirar. Não esquece de forçar, se você tiver colocado viés, né? Se você tiver colocado vivo, não esquece de forçar esses cantinhos do vivo para fora. Ó, você precisa colocar eles assim, que é o que vai dar formato para a peça. Que bonitinha. Ó, a peça de frente, fechando aqui pro lado esquerdo. E o bolsinho aqui atrás, fechando pra cima. Vamos botar a alça. Pronto, com a alça, tá prontinha nossa bolsa. Então esse foi o resultado da nossa bolsa Barcelona. Eu espero muito que você tenha gostado desse passo a passo. Se você gostou, já deixa o seu like. Se inscreve aqui no canal para não perder nenhuma dica passo a passo de costura criativa. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!